Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ADSE, Dra. Maria Manuela Faria e Dr. Diogo Serra Lopes, muito obrigado por terem vindo à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública falar sobre a ADSE, este que é um dos pilares da proteção social em Portugal e que é de facto um património que serve milhares de funcionários públicos e também as suas famílias. Fiquei muito agradada de ouvir as melhorias que foram implementadas em 2024 e em 2025 ao nível da ADSE, mas tenho algumas questões e porque para a preparação desta audição estive à procura daquilo que me parecia ser razoável existir, que era um plano de atividades e o respectivo relatório desse plano de atividades da ADSE, nomeadamente para o ano de 2024, e também o plano de atividades para 2025, e de facto reparei que não existe e que, aliás, o Conselho Geral de Supervisão aponta, por exemplo, como uma falha a não existência de um plano estratégico que nos desse uma visão daquilo que é a sustentabilidade e daquilo que é a atividade, principalmente a atividade da ADSE para os anos de 24 e 26. E nesse sentido a minha primeira pergunta ia diretamente para esta falha, entre aspas, apontada pelo Conselho Geral de Supervisão, que é a não existência de um plano estratégico para estes anos. Ao nível da sustentabilidade também, nós verificamos, e eu recordo-me da audição em 2023, em maio de 2023, quando a Sra. Presidente teve a oportunidade de vir não à 5ª Comissão, mas sim à 13ª, que à data era quem tinha a responsabilidade de supervisão da ADSE, e a Dra. Maria Manuela Faria dizia que estava muito confortável com a situação financeira da ADSE e falava-se inclusive de existir uma almofada financeira de 1.100 milhões de euros acumulados pela ADSE nos últimos anos e que, de facto, os resultados líquidos tinham sido, durante os últimos anos, muito proveitosos. No entanto, nas notícias a que tivemos acesso ultimamente, falam como sendo o ano de 2024 aquele que era o ano em que tinha havido o resultado líquido mais baixo dos últimos 5 anos, até pela questão da ADSE ter assumido os funcionários das autarquias locais, cerca de 230 mil pessoas entre funcionários e as suas famílias. Aquilo que perguntava à Sra. Presidente era exatamente em relação a esta almofada financeira, se ainda se sentia confortável em relação à situação financeira da ADSE e à sua subsistência enquanto sistema de saúde a vigorar nos próximos anos. Depois, em relação à questão também da transparência e da gestão de aumento dos encargos, as notícias recentes dão-nos conta que a ADSE está a reforçar a cobertura e o acesso aos cuidados de saúde e, aliás, a Sra. Presidente hoje reforçou também aqui essa questão com um aumento de encargos de cerca de 4,3 milhões de euros. Assim, o que perguntava à Sra. Presidente é como pensam articular este aumento de encargos com a diminuição do resultado líquido para este ano de 2025 e para os próximos anos. Em maio de 2023, também, quando esteve na audição, a Sra. Presidente alertava para o facto ou apontava a questão de, na ADSE, existirem cerca de 94 postos de trabalho que estavam por ocupar e que, por esta razão, a ADSE tinha que recorrer com frequência a empresas de prestação de serviço, a empresas externas, e pareceu-me ouvir há pouco na sua intervenção que a Sra. Presidente tinha dito que a ADSE progrediu em benefícios em estrutura interna. Quando falava em estrutura interna, falava no suprimento destes 94 lugares, postos de trabalho que estavam por ocupar, ou noutro tipo de estrutura interna. E, portanto, a minha pergunta neste momento ia exatamente para aí: qual é o impacto financeiro da contratação destes serviços externos para colmatar a falta de pessoal, se é que ainda recorrem a eles, e como se compara com os custos de contratação de efetivos? Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de voltar a um tema que há pouco foi abordado pela Sra. Deputada do PSD, mas depois não percebi ter havido resposta por parte da Sra. Presidente, mas gostava de ouvir a sua opinião em relação a algo que tem sido trazido a esta Assembleia da República por diversas petições e até iniciativas legislativas, mas que em julho entrou nova petição e que tem a ver com a aplicação dos descontos da ADSE relativamente aos beneficiários, mas para a diminuição da incidência dos descontos aos 12 meses e não aos 14 meses de remuneração anual. Falam, neste caso, os peticionários de uma injustiça clara em relação àquilo que são os descontos relativamente aos 14 meses e gostaria de perguntar à Sra. Presidente qual é que é a perspectiva da ADSE, não só numa perspectiva de subsistência do sistema, apesar da almofada financeira, mas qual seria o impacto da diminuição desta contribuição, se esta contribuição passasse dos 14 para os 12 meses. Obrigada.